Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Tem gente que quer muito passar uma temporada no exterior, mas nem sempre é possível conseguir aquele intercâmbio acadêmico. Bom, uma alternativa são as experiências de trabalho nos Estados Unidos, em que você até consegue um retorno do dinheiro que investiu para viajar. A nossa convidada de hoje vai contar como é viver essa alternativa. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com a Bruna Butenberg Ribeiro. Ela é formada já em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ela se formou em 2019 no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, que é uma das unidades da UDESC aqui em Florianópolis. E ela acaba de ser aprovada para uma coisa muito legal, uma bolsa de estudos em Portugal. Ela vai fazer mestrado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e está de malas quase prontas aí, vai começar o curso em setembro. A gente já começa dando os parabéns então para a Bruna. Mas ela veio hoje aqui conversar sobre outra experiência internacional que ela teve, que foi uma work experience, aqueles intercâmbios de trabalho, né, em que você vai e faz aqueles trabalhos de verão no exterior e volta. E ela optou por fazer essa work experience na cidade de Park City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, trabalhando lá numa estação de esqui. E ela vai contar essa experiência para a gente, que é uma alternativa, às vezes, para quem quer ter uma experiência internacional, né, uma experiência de ter contato com outras culturas e, por algum motivo, não conseguiu fazer um intercâmbio acadêmico. Bruna, obrigado por ter aceitado a entrevista aqui. Bem-vindo ao podcast. Oi, muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando minha experiência e espero que ajude aí alguém de alguma forma, né? Legal. Bruna, a gente vai começar te perguntando, então, como é que você fez a opção por essa experiência de trabalhar nos Estados Unidos? Por que que você escolheu o país e por que esse tipo específico de experiência internacional? Eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu acho que a maioria das pessoas quer, né, ter essa vivência em outro local, mas é muito difícil, não é para todo mundo. Todos os intercâmbios são muito caros e para conseguir uma bolsa de estudos é muito difícil. Então eu comecei a estudar as modalidades de intercâmbio e já na minha primeira graduação, que eu fiz uma graduação antes da administração pública, eu já conheci esse intercâmbio e eu fiquei com vontade, mas na época não deu para eu fazer. E aí, no ano de 2018, uma amiga minha também, agora egressa do curso de administração pública, participou desse intercâmbio e aí a vontade surgiu de novo, né? Eu conversei com o meu namorado na época e a gente começou a analisar de novo os tipos de intercâmbio que a gente poderia fazer. E em 2019 a gente optou por esse, porque o intercâmbio de trabalho, apesar de ser caro também, né, tem a promessa de que tu consiga recuperar todo o dinheiro que foi investido. Então esse foi, assim, o nosso motivo principal, né, poder ir para o intercâmbio, mas também recuperar aquele dinheiro que a gente investiu. Então, só para explicar para o pessoal como é que funciona, né, para quem não conhece esse tipo de intercâmbio de trabalho. Na verdade, você tem que procurar uma agência, né, tem agências que oferecem pacotes desse tipo, você escolhe um pacote, compra, e aí você viaja e lá você trabalha, recebe um salário, por isso que você diz que tem no final uma compensação, né? Foi isso que você fez? Isso, isso. Como é um intercâmbio, regulamentado, né, pelo governo americano, então você trabalha legalmente lá. Então precisa de toda uma papelada, toda uma burocracia, por isso que é necessário uma agência. Você pode, até certo ponto, tentar fazer sozinho, tipo, conseguir um emprego sozinho, isso é permitido, mas em determinado momento você vai precisar dessa agência, para fornecer toda a documentação para que esse intercâmbio aconteça.
E é uma oportunidade típica dos Estados Unidos, né? Ou você encontrou em algum outro lugar esse tipo de intercâmbio? Não, esse tipo de intercâmbio é exclusivo para os Estados Unidos. E o local você escolheu de acordo com os pacotes que tinham disponíveis lá, então? Isso, a cada ano, né, dependendo da agência que você vai procurar esse intercâmbio, eles oferecem uma série de locais de trabalho, né? E aí, conforme a sua preferência, você escolhe, conforme seu nível de inglês também. E se você passar na entrevista, né, porque como é um intercâmbio de trabalho, tem que fazer uma entrevista de emprego. E aí, passando na entrevista, você pode ir para o local que você quiser. Você faz essa entrevista ainda no Brasil, só para deixar claro. Isso, ainda no Brasil, mas com um representante americano, né, então a entrevista é toda em inglês. Então você tem que ter já o inglês fluente para quais são os requisitos para isso? O requisito é ter inglês intermediário, mas sinceramente o meu inglês era bem básico, mas ali estudando um pouquinho antes da entrevista dá para falar melhor e aprender um pouco mais quando estiver nos Estados Unidos, né. Vamos contar um pouquinho de como é que foi essa tua experiência, então. A gente já contou que você ficou numa estação de esqui. Como é que foi quando você chegou lá? Conta um pouco como é que foi o teu trabalho lá. Como eu nunca tinha feito uma viagem internacional, quando eu cheguei foi um choque, né. É tudo muito diferente, ainda mais chegando no inverno, vendo aquela neve toda. Eu até conto para todo mundo que quando o avião estava pousando ali em Salt Lake City, estava nevando bem na hora, e eu quase comecei a chorar, porque é tudo muito bonito com neve. E, assim, a relação de trabalho é muito diferente, né, assim, no começo eu já estranhei bastante, mas a vida, a qualidade de vida também é muito boa. É muito legal morar com os outros intercambistas, é muito legal passear, viajar. Então, foi uma experiência muito, muito boa mesmo, muito positiva. É tudo muito bonito com neve, mas depois que você fica um tempo lá naquele freezer, você continua achando bonita a neve? Sim, sim. Eu não me cansei da neve. Teve gente que não aguentava mais, queria ver aqui o matinho seco, ver aqui o Cambirela, mas pra mim eu ficava vendo a neve a vida toda. Mas você foi também numa situação de clima extremo que você não tinha essa experiência, né? Como é que foi isso? Tem um preparo, né, antes de viajar, então a gente já sabe que tem que comprar um certo tipo de roupa, de sapato, né, então tu meio que se prepara já aqui no Brasil, mas quando chega lá é realmente um choque. Na primeira semana eu cheguei uns 2 dias antes da Black Friday, e aí eu pensei assim: "Ah não, vou comprar algumas coisas, né, tudo muito barato aqui", e eu resolvi sair, assim, a pé no meio da cidade e deu uma nevasca. Então eu estava, assim, totalmente despreparada com a roupa que eu vim aqui do Brasil, que apesar de ser uma roupa teoricamente pra neve, chega lá, não é aquilo tudo, né. Peguei uma nevasca e, assim, foi horrível, eu quase congelei. E aí, na Black Friday mesmo, quando eu cheguei lá no outlet que eu estava indo a pé, eu já comprei um monte de roupa pra neve e depois disso, com essas roupas, foi mais tranquilo. Mas nesse primeiro momento foi bem tenso. É até perigoso você sair desprotegido em algumas situações, né? Que temperaturas que você pegou lá? É bem perigoso mesmo. Dizem até para não se jogar na neve. É uma recomendação que eles fazem para todo mundo, né. Não só a temperatura é perigosa, mas, estar na neve é perigoso, né. Escorregar, porque forma uma camada de gelo abaixo da neve e é muito escorregadia. Não pode se jogar na neve, porque pode ter alguma coisa embaixo, né, pode se machucar. E a menor temperatura que eu peguei foi -28 graus, mas a média, assim, geralmente dos dias era -10 e o maior calor, assim, que eu peguei foi -1 grau. E Bruna, você não conviveu só com americanos, né? Porque você foi num local onde tinha vários estrangeiros que estavam num esquema parecido com o seu, né? Como é que eram as trocas culturais lá, com quem você teve contato lá? Como eu morava no alojamento do próprio hotel, né, que tem essa possibilidade,
O meu quarto, eu morava com outras meninas brasileiras, inclusive aqui de Florianópolis, mas no mesmo corredor moravam vários outros intercambistas de outras nacionalidades, como México, Argentina, Peru, Costa Rica. E aí tem as outras pessoas do hotel que são americanas mesmo, né, norte-americanas. Essa convivência, assim, muito próxima é muito legal, porque a gente praticava não só o inglês, mas também o espanhol, né, devido à quantidade de latinos que tinha lá. E essa troca cultural de, alimentos, tipo: "Olha, né, eu comprei um taco aqui, quer experimentar? Isso aqui é tradicional da minha região", né, e a gente também fazendo feijão ou, sei lá, tinha feijoada, um monte de coisa brasileira e mostrando isso, né, para os outros intercambistas. O próprio restaurante do hotel tinha dias específicos, de comida tradicional dos países, então essa troca era muito legal. E a relação com os americanos em si, como é que era? Eu particularmente achei um pouquinho difícil, eles são bem fechados, né, são muito sérios, diferentes dos brasileiros, mas assim, não é impossível, né, é só um costume diferente, é só se acostumar, que dá tudo certo depois. Depois de entender muita coisa errada, depois de falar do jeito errado, eu fui aprendendo. 4 meses é um tempo suficiente para isso. Esse tipo de experiência, que você sai, assim, do seu habitat, vamos dizer, e vai para um lugar completamente diferente, sempre tem muita coisa nova, e nem sempre as coisas novas são boas, né, normalmente tem muita coisa boa e tem coisas ruins também. Como é que foi o teu balanço aí da experiência nesse sentido, assim, você passou muito perrengue, valeu a pena, qual é a avaliação que você faz? Às vezes as pessoas acham que o intercâmbio é só o que elas veem nas fotos, né, e realmente não é, tem muita coisa ruim, tem a parte que ninguém vê, e tem que pesar tudo isso antes de ir para o intercâmbio, né, saber que vai ter dia ruim, tu vai ter problema, mas para mim particularmente, apesar de eu ter tido vários problemas desde aqui do Brasil, né, na hora de chegar no aeroporto, na imigração, tive vários problemas. Quando eu cheguei lá no trabalho também, nos primeiros dias, tive dificuldades não só com a língua, né, com o inglês, mas também a saudade de casa, a diferença, né, tudo ali que tu tá vivendo tem toda uma carga, né, na saúde mental também. Mas apesar de tudo isso, eu acho que valeu super a pena. Eu acho que as experiências boas, elas ultrapassam e muito a parte ruim. Mas acho que todo mundo tem que saber que essa parte ruim existe sim, mas isso não pode ser um impeditivo, né, eu não tô querendo, desanimar as pessoas, só mostrar que realmente essa parte existe, mas vale a pena ainda assim. Então você recomenda para os seus colegas esse tipo de experiência, quem tiver interessado em ter uma experiência, de contato com outro país, com outra cultura, essa é uma alternativa interessante? Eu super recomendo, eu falo para todo mundo, inclusive esse ano, eu recomendei para vários amigos. Eu ia fazer de novo, né, o intercâmbio esse ano, junto com o meu noivo e com a minha prima, que ela vai também, eu influenciei ela. E só que aí, né, como tu já falou, eu fui aprovada para uma bolsa de mestrado e aí eu tive que cancelar o intercâmbio, mas foi tão bom que eu iria uma segunda vez. E eu recomendo para todo mundo. Legal. E então você está indo, né, como a gente falou, para Portugal, lá você conseguiu uma bolsa de mestrado aí graças a um convênio entre a Universidade de Lisboa e a UDESC, né? Passou por um processo seletivo aí direcionado para egressos dos cursos da UDESC ESAG e foi selecionada, né? Parabéns, para ficar 2 anos lá em Portugal, né? Sem pagar lá o curso de mestrado em gestão de políticas públicas, né. Essa experiência lá nos Estados Unidos, você acha que, te preparou de alguma maneira, vai te ajudar de alguma maneira nessa nova experiência lá em Portugal? Primeiramente, obrigada, né, pelos parabéns. Estou muito feliz por essa oportunidade. E eu acho que sim, né, mesmo sendo um período diferente, um continente diferente, eu acho que essa experiência internacional é uma experiência que traz muito amadurecimento. Então essa questão de viver sozinha, né, longe do Brasil, longe da família, dos amigos, te prepara para a vida, né, para a vida.
E eu acredito que sim, que eu já vou para Portugal com uma bagagem emocional, profissional diferente, né, do que eu iria se não tivesse feito esse intercâmbio. Bruna, a gente está indo já para o final da nossa conversa. Eu não queria terminar sem antes você compartilhar um pouco do que você aprendeu com essa sua experiência em termos assim de dicas para os seus colegas. Quem está procurando, pensando no tipo de intercâmbio que vai fazer, no país para onde quer ir, pensando se escolhe uma universidade, se escolhe uma experiência de outro tipo como a sua, você tem alguma dica para dar para os seus colegas para ajudá-los? Olha, eu acho que a maior dica é o planejamento, né? Se planejar, estudar inglês e guardar dinheiro. São essas as dicas, né? Porque, infelizmente, hoje é muito difícil conseguir ter uma oportunidade assim, sem ter dinheiro. Então, tem que ter um capital inicial, mesmo no Work Experience, que foi o programa que eu fiz, que ele te dá um retorno financeiro, tu tem que investir primeiro. Então e até mesmo agora, né, em Portugal, que eu consegui a bolsa cobrindo a mensalidade, eu vou ter vários gastos. Então, eu acho que ter uma reserva, pegar um estágio durante a graduação e fazer essa reserva é muito importante. Também estudar inglês, eu acho que mesmo para quem não quer fazer intercâmbio é fundamental, saber inglês. Mesmo agora eu que vou para Portugal, o inglês vai ser fundamental, mesmo, né, sendo o idioma português ali o principal. E o planejamento, né, a gente não consegue fazer nada sem planejamento, então estudar muito bem as opções, ver o que que fica melhor, o que que tu quer fazer, isso é fundamental. É isso que dá quando a gente conversa com alguém formado em administração, né? É tudo uma questão de gestão, né? Planejar o intercâmbio, né? Planejar a viagem, guardar Sim. dinheiro, né? Planejamento financeiro, preparar o seu inglês, afiar o seu inglês ali para poder se virar com mais facilidade. É isso aí, dicas bem práticas aí da Bruna. Bruna, muito obrigado por ter participado aqui da entrevista, do podcast Intercâmbio. A gente acabou de conversar com a Bruna Butenberg Ribeiro. Ela é formada em administração pública pela UDESC-ESAG e logo depois que ela terminou o curso, ela foi para os Estados Unidos, comprou um pacote para fazer uma experiência de trabalho, uma work experience, ficou 3 meses lá com uma experiência bem bacana trabalhando numa estação de esqui nos Estados Unidos e voltou agora, está fazendo as malas de novo para Portugal, onde ela conquistou uma bolsa lá e vai ficar 2 anos fazendo mestrado em Portugal. Bruna, é isso então. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero ouvir o podcast de muitas outras pessoas também contando essa experiência, né, espero ter motivado as pessoas. E nos encontramos de novo quando eu for falar sobre Portugal, né. Com certeza, você vai retornar aqui para o podcast quando estiver lá em Portugal fazendo mestrado para contar como é que vai estar sendo essa experiência. É isso aí. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.